Agora vamos trabalhar com o espaço no R3. Como eu falei anteriormente, os valores, na verdade, do par ordenado vai aparecer em x, y e z. Então, nós vamos ter um exemplo aqui, por exemplo, 2 em x, 4 em y e menos 1 em z. Menos 2 em x, 1 em y e 5 em z. Vou mostrar logo em seguida como faz para representar. Operações também que nós podemos trabalhar. Então, a adição, a multiplicação e a subtração também, ok? A mesma ideia do R2. A representação geométrica, né? Então, nós vamos ter aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então, representaria a largura, o comprimento e a altura. Você imagina uma sala de aula, por exemplo, ela tem uma largura, ela tem um comprimento e ela tem uma altura, certo? Assim são representados outros objetos também, por exemplo, uma caixinha de medicamentos e qualquer caixinha que represente um paralelepípedo retângulo, ok? Ela pode ser representada então no R3. Aqui então nós vamos trabalhar alguns nomes específicos para o espaço R3. O eixo X chamado de abscissa, o eixo Y chamado de ordenada, eixo Z chamado de cota, certo? Então, isso tudo está especificado também na página 34, ok? Aí nós temos um exemplo aqui, onde você vai representar o ponto 2, 5 e 3, tá? Então, primeiro passo, esse aqui é o meu eixo X, esse aqui é o Y e esse aqui é o Z. Por que eu trabalho assim? Porque em física também vocês vão utilizar dessa maneira, tá? Então, eixo X para cá, eixo Y para lá e eixo Z para cima. Então, a cota é sempre o eixo Z. Então, sempre a altura representada, então, sempre no eixo Z. Então, nós teríamos, vamos representar aqui, por exemplo, uma sala de aula, né? Ou uma sala qualquer. 2 metros de largura, 5 de comprimento e 3 de altura. Então, todo elemento, todo ponto que está sobre o eixo X, tá? Então, você vai representar sempre com as coordenadas em X, Y e Z. Então, aqui, como ela está sobre o eixo X, você só tem número diferente de 0 na coordenada X, certo? Então, você vai ter 2 em X, 0 em Y e 0 em Z, ok? Aí, no eixo Y, representando a largura, então, você vai ter os valores apenas em Y. Em X é 0, em Y, então, é 5 e em Z é 0. Tá? Então, o ponto 2 é exatamente o que está representado aqui do lado, né? 0, 5 e 0. O ponto 1, 2, 0 e 0, como já vimos anteriormente. E o ponto 3, que representa a altura, é 0, 0 e 3. Por quê? Em X ele vale 0, em Y ele vale 0, você tem apenas o valor em Z valendo 3. Deu para entender? Depois nós temos a intersecção. Por exemplo, eu quero marcar o piso dessa sala. Então, eu teria a largura e o comprimento aqui identificado, certo? Então, você tem 2 de largura e 5 de comprimento. Então, esse ponto A, ele está representado com 2 em X, 5 em Y e 0 em Z. Ok? Por quê? Porque é a intersecção do eixo X com o eixo Y. Ok? Agora, nós temos um outro ponto que é o ponto C, que está aqui em cima. Então, você tem o valor em Y, que é 5, o valor em X, que é 0, né? 0, 5. E o que aconteceu daqui para cá? Você subiu 3, então vai ser 0 em X, 5 em Y e 3 em Z. Ok? Um outro ponto é esse ponto aqui, ó. Você tem o ponto B. Então, ele vai ser o quê? Você tem a intersecção do eixo X com o eixo Z. O Y aqui, ele não está interferindo em nada. Então, você vai ter o valor da coordenada em X 2, em Y vai ser 0 e em Z vai ser 3. Ou também você pode pensar assim, ó. 2 em X, 0 em Y. O que aconteceu desse ponto para esse? Você ampliou a medida de Z, ok? Outro ponto é esse ponto
P que aparece aqui, ó, tá? Esse ponto P que tá aqui, ele na verdade ele é da junção dos valores de x, de y, como você tem na base, 2 e 5. E o que aconteceu nesse elemento aqui? Você subiu 3. Então, vai ser exatamente esse ponto que você tem aqui. 2 em x, 5 em y e 3 em z. Então, esse seria o ponto P identificado aqui na figura geométrica, ok? Em seguida, vocês têm na página 35 uma atividade avaliativa, onde você vai representar no plano R3 as dimensões de uma caixa, qualquer caixa, tá? E aí você vai repetir as atividades que acabei de explicar. Aqui você tem as operações novamente, né, com agora no R3, e que usa a mesma ideia. Então, você vai somar as coordenadas de x com x, as coordenadas de y com y e de z com z, porque agora você não tem só duas, você vai ter 3 coordenadas, ok? A mesma ideia que foi usada no exercício anterior, do vídeo 2, você vai usar aqui. Então, primeiro você vai preparar isso aqui, para depois substituir no final, ok? Porque facilita. Então, você teria aqui 6w menos 3u menos 6v e menos 2w, certo? Porque esse menos com mais vai ficar menos e menos com mais vai ficar menos. Aí você só agrupa, então vai ficar 4w menos 3u e menos 6v. Aí você só vai substituindo aqui e aí você chega no resultado final, ok?